Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou compartilhar para você que está conectado significado e conteúdo da Palavra de Deus, a Bíblia. Você vai ouvir a terceira parte das mensagens do apóstolo São Paulo aos Gálatas, a carta da liberdade cristã. Se sente preparado para ouvir o que Deus vai falar com você? A defesa do Evangelho de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 12. Eu fico imaginando as igrejas da Galácia estavam sendo seduzidas pelos falsos mestres, e o Evangelho de Jesus Cristo e Theos Soter estava sob fogo cruzado. Os judaizantes espalhavam entre as igrejas gentílicas que o apóstolo São Paulo não era um apóstolo autorizado e que sua mensagem não era verdadeira. Esses embaixadores do engano, esses embaixadores do diabolos, perverteram o Evangelho de Jesus Cristo e Theos Soter, proclamando que a fé em Jesus Cristo não era suficiente para a salvação. Esses embaixadores do diabolos tornaram a obra de Jesus Cristo na cruz insuficiente e acrescentaram as obras da lei como condição indispensável para a salvação. Contra esses falsos mestres, com firmeza e coragem, o apóstolo Paulo empunha a espada do Espírito, a palavra de Deus, a Bíblia, para repreender a igreja aos Gálatas e anatematizar os hereges. Na mensagem anterior, vimos como o apóstolo Paulo defendeu o seu apostolado e o seu evangelho. Agora ele, o apóstolo Paulo, continua na mesma toada, fazendo uma vigorosa defesa do evangelho. Vou compartilhar alguns pontos para ser apreciado. O abandono do Evangelho de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Admira-me que estejais passando
tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, no qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Coloque a Bíblia em sua mente. As igrejas da Galácia estavam abandonando as fileiras do Evangelho de Jesus Cristo e Osteiosote, dando as costas para Deus e voltando outra vez para a escravidão da lei. E você, como se sente ao ouvir essa verdade? Agora eu quero que você se concentre nas próximas palavras. Em primeiro lugar, o espanto do apóstolo Paulo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo está perplexo com a atitude das igrejas da Galácia. Aqueles irmãos abraçaram o evangelho de Jesus Cristo e Osteiosote para logo depois abandoná-lo, trocando-o por uma mensagem diferente, outro evangelho que de fato não era evangelho. O apóstolo Paulo está admirado ao ver a rapidez que esses crentes estavam apostatando da fé. Em vez de dar graças a Deus pela igreja em sua carta, como de costume fazia nas outras epístolas, o apóstolo Paulo revela seu espanto pela inconstância e instabilidade dos Gálatas. Na verdade, Gálatas é a única carta em que não há oração, nem louvor, nem ação de graças, nem elogios. O apóstolo Paulo demonstra consternação e não indignação, assombro e não ressentimento, ainda que o apóstolo Paulo os reprove, não os rechaça. Você sabia? Quero que fique atento. A palavra de Deus, a Bíblia, e você vai crescer em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. Em segundo lugar, a apostasia dos crentes. Admira-me que estejais passando tão depressa. Gálatas 1:6. As igrejas da Galácia estavam virando a casaca e abandonando com grande rapidez a fé evangélica, a ponto de trocar o verdadeiro evangelho por um evangelho falso. As igrejas da Galácia estavam abandonando a graça para colocar-se de novo debaixo do jugo da lei. Isso era uma consumada apostasia. O reformador João Calvino denuncia
esse mesmo desvio em seus dias ao escrever: os papistas decidiram conservar um Christos pelas metades e um Christos mutilado e nada mais. Estão, portanto, separados de Christos. Estão saturados de superstições, as quais são frontalmente opostas à natureza de Christos. O que diríamos nós acerca da apostasia galopante que atinge os redutos chamados evangélicos, em que o sincretismo religioso está substituindo o evangelho? Mais do que nunca, a mensagem da carta de Gálatas é atual e oportuna. Voltando ao texto, é importante ressaltar que o verbo usado pelo apóstolo Paulo está na voz ativa e não na passiva, está no tempo presente e não no passado. Assim, o sentido não é que tenhais sido afastado tão depressa, mas que estejais passando tão depressa. O uso do tempo presente indica claramente que as igrejas da Galácia estavam em pleno processo de abandono. Estavam desviando-se de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter. A palavra grega metatitemi significa transferir a fidelidade. É usada em referência a soldados do exército que se rebelam ou desertam e as pessoas que mudam de partido na política, na filosofia ou na religião. Os cristãos gálatas eram vira-casacas, religiosos e desertores espirituais. Os cristãos gálatas estavam abandonando o evangelho da graça de Jesus Cristo e Osteosote para abraçar o evangelho das obras. Em terceiro lugar, o abandono a Deus, o abandono ao Deus da palavra e a palavra de Deus. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1:6. O cristianismo não é apenas a adoção de um credo, mas a sustentação de um relacionamento. A apostasia não é apenas o abandono da doutrina ortodoxa, mas a deserção do próprio Deus. Os crentes da Galácia estavam abandonando não apenas o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, mas o Deus anunciado pelo apóstolo. No momento que uma pessoa se afasta do evangelho de Jesus Cristo e Osteosote, ela não está apenas deixando para trás a doutrina ou a igreja, mas está distanciando-se do próprio Theos. Os crentes gálatas não estavam se apartando meramente de uma posição teológica, mas estavam transferindo sua lealdade daquele que em sua graça e misericórdia os havia chamado. Os crentes da Galácia
não estavam apenas mudando de religião ou mudando de igreja. Na verdade, estavam abandonando a própria graça de Deus. Pior ainda, os crentes da Galácia estavam deixando o próprio Deus da graça. Os crentes da Galácia, com seu evangelho diferente, estavam saindo da graça para dentro da qual tinham sido chamados em outro, esse outro evangelho a que o apóstolo Paulo se refere é o evangelho das obras, anunciado pelos judaizantes. Você sabia? A mensagem deles está sintetizada nos seguintes termos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Eles não negavam a necessidade da fé em Jesus para a salvação, mas acrescentavam a fé às obras da lei. Para os judaizantes, era necessário que Moisés completasse o que Jesus Cristo havia feito, ou seja, era preciso acrescentar nossas obras à obra de Jesus Cristo e os Theosote, e assim concluir a obra inacabada de Jesus Cristo. Você sabia? Para o apóstolo Paulo, a ideia de acrescentar méritos humanos ao mérito de Jesus Cristo e os Theosote era repugnante. A obra de Jesus Cristo e os Theosote na cruz foi consumada. O Evangelho de Jesus Cristo oferece salvação unicamente por graça mediante a fé. O Evangelho de Jesus Cristo e os Theosote é o único meio pelo qual os antropós podem ser salvos da condenação do inferno, pois sem o Evangelho de Jesus Cristo e os Theosote, nenhuma pessoa pode ser aceita diante de Theos. Eu quero que você tome bastante cuidado com o legalismo. O legalismo é o falso princípio de que Deus aceita as pessoas considerando-as justas e dignas de estar em sua presença com base em sua obediência a um conjunto de regras. E isso a parte de colocarem sua confiança em Deus, sujeitando-se aos cuidados dele, amando-o, aceitando o seu amor por elas. Você precisa se acautelar acerca dos falsos profetas que ainda hoje distorcem o Evangelho de Jesus Cristo e os Theosote e perturbam a igreja com suas perniciosas heresias. Jesus Cristo e os Theosote nos alertou: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. E ainda mais, o autor aos Hebreus nos adverte: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas,
Hebreus capítulo 13, versículo 9. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Em quarto lugar, outro evangelho não é o evangelho verdadeiro. Para outro evangelho, Gálatas 1:6, o qual não é outro, Gálatas 1:7. O apóstolo Paulo usa aqui um trocadilho de palavras para desmascarar o outro evangelho anunciado pelos mestres judaizantes. Há duas palavras na língua grega para outro: heteros. Outro tem outra substância diferente, e allos. Outro da mesma substância. O apóstolo Paulo declara ironicamente que eles, os crentes gálatas, se voltaram para outro heteros evangelho, o qual não é outro allos. O que os falsos mestres judaizantes pregavam é um evangelho heteros, de tipo diferente, e não um evangelho allos, do mesmo tipo. O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, da salvação, pela fé em Jesus Cristo e Theosote. O outro evangelho denunciado pelo apóstolo Paulo é o evangelho das obras, que acrescenta ao sacrifício de Jesus Cristo e Theosote os ritos da lei, por exemplo, a circuncisão, como condição para a salvação. O apóstolo Paulo diz que esse outro evangelho é um evangelho diferente, de outra natureza, com outro conteúdo, e não pode ser aceito como evangelho. Esse outro evangelho não passa de um falso evangelho. A mensagem dos falsos mestres judaizantes não era um evangelho alternativo, era um evangelho pervertido. Quero que se lembre disso. Os crentes gálatas estavam volvendo para um evangelho diferente. Quer dizer, há um evangelho que difere radicalmente do que haviam recebido do apóstolo Paulo. O evangelho que o apóstolo Paulo pregava consistia em: o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Os crentes gálatas estavam abandonando esse evangelho em favor de um diferente que proclamava a fé, mas as obras da lei como o caminho da salvação. Era um evangelho só de nome, mas não era na realidade. Os judaizantes afirmavam pregar o evangelho, mas não é possível haver dois evangelhos, um com base nas obras e outro com base na graça. A perversão do evangelho você vai ouvir agora, o qual não é outro senão que há alguns
que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo Paulo faz uma transição da apostasia dos crentes. Gálatas para a ação perniciosa dos falsos mestres. O apóstolo Paulo faz uma transição da apostasia dos crentes gálatas para a ação perniciosa dos falsos mestres. Esses paladinos do engano e do diabolos são identificados por duas ações. Perturbavam a igreja e pervertiam o evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter. Falsificar o evangelho resulta sempre na perturbação da igreja. Não se pode mexer no evangelho e deixar a igreja intacta, pois esta é criada pelo evangelho e vive por ele. Vou compartilhar mais sobre esse assunto a seguir. Se prepare. Em primeiro lugar, os falsos mestres perturbavam a igreja de Jesus Cristo. Alguns que vos perturbam, Gálatas 1:7. Os mestres judaizantes perturbavam a igreja ao induzir os novos crentes a deixarem o cristianismo puro e simples, pregado pelo apóstolo Paulo, para voltar às fileiras do judaísmo. Os mestres judaizantes alarmavam esses crentes neófitos ao agregarem as obras à fé, exigindo dos crentes gentios a circuncisão como requisito indispensável para a salvação. O verbo grego tarasso significa sacudir, agitar. As igrejas na Galácia haviam sido lançadas pelos falsos mestres a um estado de confusão intelectual de um lado e facções e lutas de outro lado. Fique atento. Em segundo lugar, os falsos mestres pervertiam o evangelho de Cristo e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 1:7. Eu continuo imaginando o evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter é o evangelho da graça, que oferece salvação ao pecador, não como base nas suas obras, mas como base no sacrifício perfeito, completo e cabal de Jesus Cristo e os Theos Soter. A causa meritória da salvação é a obra que Jesus Cristo e os Theos Soter fez por nós e não a obra que fazemos para ele, e a causa instrumental da salvação é a fé e não os rituais da lei. Qualquer mensagem que negue e torça essa verdade axial é uma perversão da mensagem cristã. A palavra grega metastrepsao significa
inverter. Os falsos mestres judaizantes não estavam apenas corrompendo o Evangelho de Jesus Cristo Theosote, mas realmente o estavam invertendo, virando-o de costas e de cabeça para baixo. Esse termo é usado apenas 3 vezes no Novo Testamento. Significa fazer uma reviravolta, passar a seguir em direção contrária, inverter. Em outras palavras, os mestres judaizantes haviam invertido e virado os ensinamentos em direção contrária, levando-os de volta à lei. Preste bastante atenção na singularidade do Evangelho de Jesus Cristo, Hios Theos Soter. Mais ainda, que nós, o mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Gálatas 1:8. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Gálatas 1:9. Anátema quer dizer uma maldição, uma praga, um homem amaldiçoado, destinado à mais terrível das tristezas e angústias, o inferno. Depois de falar da apostasia da igreja e da ação nociva dos falsos mestres judaizantes, o apóstolo Paulo reafirma a singularidade do Evangelho de Jesus Cristo Hios Theosote, evocando a maldição divina para todos aqueles que pervertem o Evangelho e perturbam a igreja com falsas doutrinas. A razão do apóstolo Paulo tratar desse assunto de forma tão enérgica é que estava em jogo tanto a glória de Jesus Cristo Hios Theosote quanto a pureza da igreja. A própria essência do Evangelho de Jesus Cristo Hios Theosote corria perigo. Por isso, o apóstolo Paulo é tão veemente e intolerante com os falsos mestres, pois se tratava da glória de Deus e da salvação do homem. Quero agora que se concentre mais uma vez nas próximas palavras. Em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus Cristo Hios Theosote é maior do que os apóstolos. Mas ainda que nós vos pregue o Evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Gálatas 1:8. O apóstolo Paulo estava tão convencido de que não havia outro evangelho que invocou a maldição de Deus sobre a própria vida, num caso hipotético, de vir a pregar um evangelho que fosse além daquele que já havia anunciado aos Gálatas.
O evangelho é maior que o apóstolos, e a mensagem maior do que o mensageiro. Não é a pessoa do mensageiro que dá valor à sua mensagem, antes é a natureza da mensagem que dá valor ao mensageiro. Por isso, nem o próprio apóstolo Paulo, nem o Ángelos poderia alterar a mensagem. O evangelho não era do apóstolo Paulo, mas de Jesus Cristo e os Theosote. Esse fato o tornava imutável. Não é o mensageiro o que mais importa, e sim a mensagem. O evangelho pregado por Paulo não era o verdadeiro evangelho, porque Paulo era quem o pregava. Era o verdadeiro evangelho, porque foi Jesus Cristo e os Theosote quem o entregou ao apóstolo Paulo para ser anunciado, pregado. A prova do ministério de uma pessoa não é a sua popularidade, nem os sinais e prodígios miraculosos que ela realiza, mas sim sua fidelidade à palavra de Deus, à Bíblia. O apóstolo Paulo diz que tanto os falsos mensageiros como a falsa mensagem são anátema. A palavra grega anátema era usada para indicar banimento divino, a maldição de Deus sobre qualquer coisa ou pessoa entregue por Deus ou em nome de Deus à destruição e ruína. O apóstolo Paulo deseja assim que os falsos mestres judaizantes sejam colocados sob banimento, maldição ou anátema de Deus. Ele, o apóstolo Paulo, expressa desejo de que o juízo de Deus recaia sobre eles. Como se sente ao ouvir tudo isso? O Evangelho de Jesus Cristo e os Theosote transfere o cristão da área da maldição para a área da bênção, mas por meio da apostasia, o abençoado escolhe novamente seu lugar no âmbito da maldição. Somente o Evangelho de Jesus Cristo e os Theosote oferece salvação sem dinheiro e sem preço. Onde quer que a lei tenha uma maldição para aqueles que falham em cumpri-la, o Evangelho de Jesus Cristo e os Theosote tem uma bênção para aqueles que... Vou repetir. Onde quer que a lei tenha uma maldição para aqueles que falham em cumpri-la, o Evangelho de Jesus Cristo e os Theosote tem uma maldição para aqueles que procuram mudá-lo. Você sabia? Em segundo lugar, o Evangelho de Jesus Cristo e os Theosote é maior do que os ángelos. Mais ainda que nós, ou mesmo um ángelos vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além
do que vos temos pregado seja anátema. Gálatas 1:8. Pense mentalmente. Depois de afirmar que o Evangelho é maior do que os apóstolos, o apóstolo Paulo afirma que ele, o Evangelho, é maior que os próprios ángelos. Ainda que um ângelos descesse do céu para anunciar outro Evangelho, esse ser celestial deveria ser de pronto rejeitado e amaldiçoado. Jamais o céu enviaria um mensageiro com o segundo evangelho. Tudo entre o céu e a terra depende de que seja preservado o evangelho único. Do contrário, Deus não seria Deus, pois sua última palavra seria desgradada a uma palavra penúltima. Você sabia? Em terceiro lugar, o Evangelho de Jesus Cristo os Theosote é maior do que os falsos mestres. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Gálatas 1:9. Depois de lidar com dois casos hipotéticos no versículo 8, o apóstolo Paulo menciona uma possibilidade real no versículo 9. O apóstolo Paulo, como representante plenamente autorizado de Jesus Cristo os Theosote, pronuncia a maldição sobre os mestres judaizantes que estavam cometendo o horrendo crime de chamar de falso o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo os Theosote e tratando de colocar o falso, ruinoso e perigoso evangelho no lugar daquele que salva. Qualquer indivíduo que se levantar para perturbar a igreja de Cristo, perverter o evangelho de Jesus Cristo os Theosote e pregar outro evangelho que vá além do evangelho da graça, deve ser rejeitado. Esse alguém tem uma abrangência universal. Todo e qualquer indivíduo, sem exceção, em qualquer lugar, em qualquer tempo, que distorcer o evangelho de Jesus Cristo e os Theosote está debaixo da maldição divina. Com respeito ao evangelho, não podemos ficar aquém nem ir além. Não podemos retirar nem acrescentar nada. O evangelho de Jesus Cristo e os Theosote é completo em si mesmo. Qualquer subtração ou adição perverte-o. Guarde isso em sua mente. Em quarto lugar, o evangelho de Jesus Cristo e os Theosote, pregado e recebido, traz bênção, mas o evangelho adulterado gera maldição. Você sabia? O evangelho pregado pelo apóstolo Paulo foi o mesmo recebido pelos crentes da Galácia. Esse evangelho deu-lhes liberdade e salvação. Agora eles, os crentes da Galácia, estavam rapidamente abandonando esse evangelho para abraçar uma mensagem diferente, cujo resultado era escravidão. O apóstolo Paulo fica estupefato com a insensatez
dos crentes gálatas invoca um anátema aos falsos mestres judaizantes que mudaram a mensagem, perverteram o evangelho e perturbam a igreja de Cristo Jesus. A única mudança do versículo 8 para o versículo 9 é a substituição de que recebestes por que vos tenho pregado. O enfoque muda, portanto, dos mensageiros para os ouvintes. Os dois juntos refletem o aspecto cooperativo da origem de cada nova comunidade de crente. O apóstolo Paulo não só pregou pessoalmente o Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote, mas esse foi plenamente reconhecido por aqueles que o receberam. Guarde isso em sua mente. A motivação do Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Teos? Ou procuro agradar a Antropos? Se agradasse ainda a Antropos, não seria servos de Cristo. Gálatas 1:10. Os mestres judaizantes começaram a atacar não apenas o apostolado de Paulo e sua mensagem, mas suas motivações. Os mestres judaizantes diziam que o apóstolo Paulo diminuía as exigências do evangelho para alcançar o favor dos homens, antropos. Os mestres judaizantes afirmavam que o apóstolo Paulo desobrigava os crentes gentios da circuncisão para agradar aos antropos. Os mestres judaizantes acusaram o apóstolo Paulo de ajustar sua mensagem de forma que fosse atraente aos antropos e lhe ganhasse o favor. O apóstolo Paulo, porém, não era um político, mas um embaixador. Seu propósito não era agradar aos antropos, mas levar a eles a mensagem da salvação. Por isso, o apóstolo Paulo não se intimidou diante desse ataque. Sua resposta foi imediata. Vou aqui agora destacar para você que está conectado 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo não negociou a verdade para procurar o favor dos antropos. Porventura, procuro eu agora o favor dos antropos ou de Teos? Gálatas 1:10. Os mestres judaizantes ou os mestres do judaísmo estavam assacando contra apóstolos Paulo as mais levianas acusações, não apenas pervertendo sua mensagem, mas duvidando de suas motivações. O apóstolo Paulo não fazia do seu ministério uma plataforma de relações públicas. Ele, o apóstolo Paulo, era um arauto e não bajulador. O apóstolo Paulo jamais transigiu com a verdade para agradar a antropos e jamais vendeu sua consciência para oferir alguma vantagem pessoal. O
O apóstolo Paulo eram apóstolos e não apóstata. Quero que guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo estava a serviço de Jesus Cristo e os Theos sote e não dos antropos. Ou procuro agradar a antropos, se agradasse ainda a antropos, não seria servo doulos de Christos. Gálatas 1:10. O apóstolo Paulo tinha plena consciência de a quem estava servindo. Quem é servo de Jesus Cristo e os Theosote não busca holofotes. Quem é servo de Jesus Cristo e os Theosote não depende de elogios, nem se desencoraja com as críticas. Quem é servo de Jesus Cristo e os Theosote não está atrás de sucesso, nem de glórias humanas. Quem é servo de Jesus Cristo e os Theosote não muda a mensagem para atrair os ouvintes. O propósito do ministério do apóstolo Paulo não era agradar aos antropos, mas servir a Jesus Cristo e os Theos soter. Fica conectado, você vai ouvir agora. A origem do Evangelho de Jesus Cristo e os Theos soter. Faço-vos, porém, saber a Delfos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o antropos. Gálatas 1:11. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação apocalipse de Jesus Cristo. Gálatas 1:12. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. O apóstolo Paulo passa da motivação do Evangelho de Jesus Cristo e os Theosote para a origem do Evangelho. Mais uma vez, ele, o apóstolo Paulo, defendeu o seu Evangelho, mostrando de forma eloquente que este não é segundo o antropos e não foi aprendido de antropos algum. Nem a fonte do seu Evangelho, nem o método pelo qual o apóstolo Paulo o recebeu, eram humanos. O Evangelho lhe veio por revelação apocalipse de Jesus Cristo e os Theos soter. Isso não diz respeito a uma revelação geral, disponível a todos que a recebessem, mas a uma revelação especial e pessoal para apóstolos Paulos. 2 pontos merecem destaque. Em primeiro lugar, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e os Theosote não tem origem humana. Faça-vos, porém, saber a Delfos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o antropos. Gálatas 1:11. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Gálatas 1:12. O Evangelho anunciado, proclamado pelo apóstolo Paulo, não lhe chegou mediante instrução humana. Da mesma forma, ele aprendeu as doutrinas
do judaísmo aos pés de Gamaliel. Seu evangelho anunciado não foi recebido nem aprendido de homem algum. Sua natureza não é humana. Sua origem é divina. Assim como no preâmbulo da carta Gálatas 1, versículo 1, o apóstolo Paulo afirmou ser divina a origem de sua comissão apostólica, agora ele afirma ser de origem divina o seu evangelho apostólico, Gálatas 1:12. Nem a sua missão, nem a sua mensagem derivam de homem algum. Ambas lhe vieram diretamente de Deus e de Jesus Cristo, Theos Soter. O evangelho pregado pelo apóstolo Paulo não foi forjado por intelecto humano. O evangelho pregado pelo apóstolo Paulo não é um sistema filosófico, nem uma fé religiosa, criada por algum gênio religioso. O evangelho pregado pelo apóstolo Paulo não era nem mesmo um desenvolvimento humano da religião judaica. O evangelho pregado pelo apóstolo Paulo não é humano, mas divino, não é natural, mas sobrenatural. Seu molde ou padrão era outro. Outra espécie de mente estava por detrás dele, o Espírito Santo. Ouça agora, em segundo lugar, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo Theos Soter é de revelação divina, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:12. O evangelho é de Jesus Cristo Theos Soter, vem de Jesus Cristo Theos Soter e glorifica a Jesus Cristo Theos Soter. A origem de Jesus Cristo Theos Soter não é terrena, mas celestial. A origem de Jesus Cristo Theos Soter não é humana, mas divina. A origem do Evangelho de Jesus Cristo Theos Soter não está focada no homem, mas em Cristo. Jesus Cristo Theos Soter foi tanto o agente por meio do qual veio a revelação quanto o conteúdo da própria revelação. Por isso, os crentes gálatas têm diante de si do Evangelho proclamado e pregado e anunciado pelo apóstolo Paulo uma grandeza incondicional, na qual não há nada para revisar, diminuir ou acrescentar. Gostou do conteúdo e significado, a defesa do Evangelho de Jesus Cristo Theos Soter? Aqui agora se sente preparado para acreditar e confiar, entregar sua alma ao Evangelho de Jesus Cristo Theos Soter e a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão.
Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança. A solução é Jesus Cristo. Entregue sua alma, sua vida a Cristo Jesus, enquanto você respira o ar da graça de Deus.